mais uma vez retornar ao seu programa na marca do pênalti e fico muito feliz por estar aqui, Mário. Que legal. Ulisses, como é que você viu esse ano 2016 em Teixeira de Freitas no segmento do futsal? Você avaliou como positivo? Você achou que o governo do João com o Fernandão deixou a desejar? Como é que você avaliou? Amadeu, foi um ano extremamente negativo, né? Haja visto que Teixeira não participou esse ano de nenhuma competição no estado da Bahia nível de futsal. E por último, para finalizar, ainda nem o campeonato municipal nós tivemos. Então não tem como você falar que um ano desse foi positivo para o futsal de Teixeira. É verdade. O que faltou, na verdade, para que esse fato negativo não acontecesse? Faltou um pouco mais de empenho do secretário Fernandão, faltou conhecimento, faltou valorização às pessoas que trabalham com esse segmento. Na sua avaliação, o que faltou? Acredito eu que faltou um pouco de bom senso, um pouco de boa vontade, para que as coisas realmente aconteçam. Haja visto que o futsal por inúmeras vezes chegou a ser o esporte número 1 do município. Então, a gente que trabalha com futsal, a gente acaba ficando triste por não ver o futsal andar da forma que deve andar, por não ver o futsal de Teixeira estar no lugar que ele deve estar. E aí a gente depara com algumas situações políticas que não deixam o esporte crescer e evoluir como deve. Mas a vida que segue, cada um vai seguir o seu lado, e a gente tem a expectativa que o futsal de Teixeira retome o seu processo de crescimento, de evolução, e que a gente possa ter de novo um futsal forte. Você que é um dos mais dedicados, dos mais conhecedores do futsal aqui na nossa região, até no estado da Bahia, né? Se especializou, se preparou, viajou, fez estágio fora, foi para várias capitais do país se aprimorar. Teve lá no Corinthians Paulista, que é o seu clube de coração, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista, que também tem um futsal forte. Na minha visão, foi um dos que foi mais prejudicado, né, Ulisses? Você se especializou, como já disse, fez investimento em conhecimento do futsal, dessa modalidade, e não teve ainda como trabalhar. Você acredita que no futuro governo essas portas vão se abrir e a gente possa ter o futsal outra vez forte como foi no passado? Amadeu, a gente sempre quando tem mudança, a gente cria uma expectativa de mudança, uma expectativa das coisas se tornarem, voltar a ser grande, e uma das minhas frustrações é justamente essa. Hoje eu tenho um trabalho reconhecido no estado da Bahia, já visto que recebo convites de outras cidades, trabalhei na Chapada Diamantina, em Itanhaçu, recentemente recebi uma proposta do pessoal de Ituberá, Eunápolis também já andou me sondando, e não ter esse mesmo respaldo aqui na minha cidade. Isso é o que me deixa extremamente chateado, haja visto que depois da conquista da Taça Bahia de Futsal 2013, tanto eu, como os atletas, como o torcedor teixeirense, criou uma grande expectativa de que o futsal realmente fosse acontecer, e acabamos tendo uma grande frustração, porque não tivemos espaço, não tivemos oportunidade de dar sequência e continuidade no trabalho. Os interesses pessoais por quem geria foi maior do que o futsal, e acabou que ficamos só realmente naquela conquista, apesar com o meu esforço de algumas pessoas que caminham com a gente. Nós ainda tivemos passamos por 3 anos consecutivos para a final da Taça Bahia, mas não tivemos condições, não tivemos apoio de montar um grande projeto, um planejamento, de dar sequência no trabalho para que o futsal de Teixeira conseguisse estar no lugar que deve estar. Mas nesse período todo eu continuo me preparando, continuo estudando, afinal é um processo contínuo, o conhecimento, você nunca é detentor dele. Já visto que a ciência, como esporte, sempre está evoluindo, e a gente tem que estar atento a isso, porque senão a gente acaba ficando para trás. Com esses conhecimentos que você adquiriu ao longo desses anos, conheceu pessoas diferentes, diretores, secretários esportivos, pelo mundo afora, por onde você andou, né? Nós estamos na eminência agora de se definir o futuro secretário de esporte e os demais secretários das demais pastas do município, o futuro diretor de esporte também, que não é só um secretário que trabalha
deve ter diretores, né? Não sei se de futebol, de futsal, de outras modalidades, pessoas que vão, cada um dentro do seu segmento, trabalhar em prol do esporte do município a partir do dia 1º de janeiro. Ele fala que é após a posse do novo prefeito, né? Vários nomes foram citados, inclusive o seu, né? Qual a sua visão? O que você falaria para o futuro secretário de esporte? O que ele deveria fazer? Quais são as principais iniciativas que ele deveria tomar numa cidade como Teixeira de Freitas para fazer o esporte andar, sobretudo o futsal, que ficou paralisado praticamente? Amadeu, quando ocorrem mudanças, se gera uma expectativa de melhora, uma perspectiva de crescimento, e penso eu que quem vier a ser o secretário tem que ser uma pessoa de mente aberta, uma pessoa bem esclarecida. Não adianta botar uma capa de super-homem nas costas e achar que vai ser, que não é. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Penso eu que a Secretaria de Esportes hoje precisa se montar uma grande equipe. Precisa escolher esses nomes a dedos. Nós temos gente de extrema competência para isso. Acho que montar uma baita equipe com pessoas com crédito, com pessoas com respaldo, com gente que tenha competência para isso. Acho que quem é competente tem que estar. Não pode, se Amadeu, se Reinaldo, se Ulisses ou quem seja, tem competência em determinada área, essa pessoa ela tem que estar. Ela tem que estar, porque quem ganha isso é a cidade, é só a cidade que cresce, é só a cidade que evolui, toda a população ganha. E a gente, não adianta o cara achar que vai sentar lá e que vai fazer tudo sozinho, porque sozinho a gente não faz nada. Então, precisamos ouvir as pessoas, precisamos ouvir a população esportiva. E penso que só assim Teixeira vai chegar no patamar que deve estar. É a cidade que cresce em todo segmento e precisa ser grande também no esporte. Não dá para ver Teixeira, a cidade que é polo, que é referência na região, olhar para trás e ver cidades, não desmerecendo as outras cidades, mas cidades de menor porte se destacando mais que Teixeira. Teixeira tem que ser essa referência na região. E para isso precisa se montar uma grande equipe, precisa ter flexibilidade, precisa dialogar com os esportistas para que as coisas possam acontecer. Entristece muito quando a gente chega e vê o ginásio de esportes hoje na condição que está. Eu falo porque eu acompanho daquilo desde o dia que foi inaugurado. O ginásio de esportes já foi inaugurado em 96. E o ginásio hoje todo deteriorado, não tem condições hoje de a gente levar a família da gente no ginásio de esporte, porque os banheiros, as acomodações do ginásio não atendem a demanda da sociedade. A cidade cresceu, a cidade evoluiu, precisamos, acho que, pensar além de reformar e ampliar aquele nosso estádio, já se pensar em ter um novo, porque ele já não comporta a demanda da cidade. Precisamos resolver a questão, o problema do estádio municipal. É fato, é um problema. Portela chegou à beira do acesso, mas se a gente for olhar e sermos realistas e agir mais com a razão do que a emoção, o estádio de Teixeira hoje não comporta uma primeira divisão no Campeonato Baiano de Futebol. Então a gente precisa se atentar a isso, ou se modernizar aquele estádio, ou construir um novo e criar alternativas para a demanda que ela é alta. A gente tem um mangueirão que tem uma estrutura montada, você pode colocar uma grama sintética. Hoje o Campeonato Norte-Americano de Futebol, todos os campos são grama sintética, que não é essa mesma grama dos campos society. É uma grama que ela é mais alta, ela é maior, já visto a Arena da Baixada, e Teixeira precisa começar a pensar nesse sentido. A demanda da cidade cresceu, a demanda ela é alta, e precisa criar outros meios, outras alternativas. Não pode ficar somente tudo em cima do estádio municipal. Não comporta, o gramado não vai resistir. Então a gente precisa melhorar essas estruturas, essas duas principais praças nossas, para que as coisas realmente tenham a condição de acontecer, da gente trazer grandes eventos para Teixeira de Freitas. O governo do estado, Amadeu, ele inaugurou um ginásio em Cajazeiras, na Bahia, que é um ginásio modelo, que ele é único, onde o Vitória joga o Novo Basquete Brasil. E por que não a gente ter um projeto audacioso e buscar um ginásio desse patamar também para Teixeira? A cidade cresceu. Eunápolis hoje tem mais de um ginásio de esporte, nós só temos um. As quadras que elas foram construídas nas escolas municipais não são ginásios de esportes, são quadras das escolas municipais e que deve ter em todas as escolas. Haja visto que isso está preconizado na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Então toda escola ela tem que ter a sua quadra poliesportiva para a prática de esporte, para a prática das aulas de educação física. Então
Nós tivemos a construção dessas quadras, mas são quadras de escolas, não são ginásios de esportes. A gente precisa ter um novo ginásio de esporte, um ginásio mais amplo e melhorar a estrutura do que nós temos. Trocar aquele piso, colocar a cadeira nas arquibancadas, pegar aquelas 2 quadras hoje do lado de fora do ginásio, se faz uma quadra só, coberta, iluminada, para que a gente possa desafogar o ginásio lá dentro para os eventos locais. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ulisses. Você chegou a participar desse governo, na secretaria, não sei que função que você ocupou, mas você passou lá uns dias, né, com eles lá. A gente fala que é preciso fazer, que é preciso melhorar. Será que existe realmente verba específica para a Secretaria de Esporte para ter condição de fazer um trabalho independente e resolver esses problemas, Ulisses? Amadeu, assim, eu não participei, só para corrigir, eu não participei dessa gestão João Bosco. Quando anunciou o secretário, eu recebi um convite, porém eu não aceitei. Algumas condições foram colocadas e eu preferi naquele momento não aceitar o convite, então eu não participei dentro da gestão. Participei na gestão do Padre Aparecido durante 6 meses, que eu fui diretor de esporte, que foi naquele ano até que o futsal foi para a final do Campeonato Baiano. O que se tem é uma dotação orçamentária na secretaria. Dotação ainda, ela não é dinheiro em caixa. Se o município estiver financeiramente bem, pode-se gastar até um valor estimado dentro da dotação. No período que eu estava lá, era 2 milhões 300 e poucos mil. De lá para cá, eu não tenho o valor exato, mas eu sei que esse valor já sofreu alteração. Então, pode-se gastar com esporte até esse valor, se a prefeitura estiver financeiramente bem, até esse valor pode ser gasto dentro da secretaria. Mas precisa se criar mecanismos de também buscar outros recursos fora. Precisa ter essa articulação. O que eu falo, aí eu vou chegar lá na questão do Portela, às vezes não precisa se tirar o recurso todo do município. O município tem que dar a contrapartida dele. Mas usar a máquina, usar a influência que tem para ir buscar essas parcerias, para fazer com que o esporte seja algo atrativo para o comerciante, para buscar a parceria com grandes empresas. Haja visto que essas aberturas, só o secretário e o prefeito vai ter. Vai chegar o Ulisses, vai chegar a Gelson, vai chegar a Amadeu, numa Suzano. Dificilmente nós vamos ser recebidos pela pessoa devida. Então, se chega o secretário, chega o prefeito, essas aberturas são feitas. E uma das funções da gestão pública é usar esse mecanismo, é fazer parcerias, é buscar essas parcerias com o comércio, com as indústrias, fazer com que o esporte seja algo atrativo, investir no marketing esportivo, potencializar o marketing esportivo, que aí você potencializa a marca, explorar mais a imagem dos atletas, usar a imagem dos atletas nossos em campanhas contra drogas, em campanhas de doação de sangue, em projetos sociais, explorar a imagem desse atleta. Quem começa, a criança, o adolescente, ele precisa ter referência lá em cima. E hoje nós perdemos essas referências. Temos alguma outra? Temos. Mas precisamos ter referência. Eu tiro por mim, quando eu ia, ainda adolescente, que eu frequentava o ginásio de esportes, eu tinha um pai d'égua como referência, eu tinha o Marcelo Abdias, eu tinha o Walter César como referência. E a gente precisa ter essas referências. Então a secretaria, o secretário, quem vier a ser, precisa criar esses mecanismos, precisa buscar recurso fora, precisa montar projetos, para não ficar só dependendo do recurso do município. E se o município estiver bem, lógico que a gente tem um valor estimado para ser gasto, ele deve ser investido no esporte. Eu não vejo porque, eu discordo quando tem que se remanejar a verba de uma secretaria para outra. Cada departamento tem as suas demandas e precisa andar com suas próprias pernas. Eu penso que o esporte não pode tirar recurso da educação, não pode tirar recurso da saúde e vice-versa. O esporte ele precisa andar com suas próprias pernas. Assim como as outras secretarias também precisam andar. Haja visto que se eu começo a remanejar recurso do esporte para outras demandas, o esporte não vai funcionar. O esporte não vai acontecer como deveria acontecer, como deveria ter o apoio que tem que ser dado. Então, eu acho que o esporte precisa, e precisa se criar projetos de lei, Amadeu, junto, em parceria com o Poder Legislativo, para que se consiga ter algumas demandas de captar recursos. Haja visto, a gente tem um exemplo claro, Itamaraju no Intermunicipal. É um projeto de lei que se tem lá, que se tem esse repasse para que Itamaraju participe do campeonato municipal. Então a gente precisa ver meios legais de se criar esses projetos também, para que a gente possa contemplar a sociedade esportiva em Teixeira. Porque muitas vezes a gente fala mal do governo, sem saber que tem essa burocracia, né? Tem que fazer esses projetos de lei, como você colocou. Você fez uma citação interessante em relação ao futsal.
Antigamente a gente tinha as referências, Pai d'Égua, tinha Dió, tinha o Silvano, saudoso Silvano, por sinal, né? Tinha o Irã e outros mais, né? Glauber, parou mais recente, entre outros. E falta o que na sua visão para voltar a revelar valores? É apoiar mais os professores de escolinhas, porque aqui tem vários que trabalham com essa modalidade há muito tempo e a gente não vê ele sair do lugar. O que precisa realmente para que volte a ter em Teixeira jogadores da casa disputando competições importantes?